Olá Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos para mais uma aula do V-Ray Essential. E hoje a gente vai aprender tudo sobre a Frame Buffer, a janela de visualização do render aqui no V-Ray. A gente vai saber que essa ferramenta é muito mais importante do que ela parece, e a gente vai entender como é que a gente deve utilizá-la dentro do nosso processo de renderização. E se você já está gostando dessa série de vídeos, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha para que mais pessoas aprendam sobre o V-Ray, e aproveita e deixa um comentário para eu saber o que é que você quer aprender nas próximas aulas. Eu já deixei esse arquivo para download aqui na descrição do vídeo, então baixa lá para você poder acompanhar a aula. Primeiro é importante entender o que é a Frame Buffer e como é que ela entra aqui no nosso trabalho de renderização. Nós temos inicialmente uma visualização dentro do SketchUp, você pode escolher qualquer visualização, e essa visualização a gente geralmente chama de câmera. Toda vez que você define uma câmera dentro do SketchUp, ao renderizar essa imagem, o V-Ray vai reproduzir exatamente essa visualização, só que de uma forma renderizada, com todos os parâmetros de iluminação e também configurações de materiais que você aplicou. E você pode abrir a Frame Buffer de duas maneiras principais. Ou você pode clicar neste ícone na barra de ferramentas do V-Ray e nós vamos exibir essa janela. Ou você também pode habilitar através do Asset Editor clicando neste ícone. Quando habilitamos a Frame Buffer e ainda não temos nenhuma cena renderizada, ela vai aparecer completamente escura, porque aqui você vai ter a visualização dessa câmera do SketchUp. Mas perceba que o V-Ray não é a câmera. Na verdade, o que vai aparecer aqui é a imagem gerada através da configuração de iluminação que você criou. Se eu não tiver nenhuma iluminação na minha cena, consequentemente minha imagem também vai aparecer completamente escura. Eu vou renderizar essa primeira imagem já com as configurações aqui de iluminação para a gente poder ter um ponto de partida. Vamos lá. Ok, após o render terminar, nós já temos a visualização da nossa imagem, já com alguns parâmetros de materiais e também a iluminação da nossa cena. Aqui você tem a imagem completamente linear, sem nenhuma correção. Essa é a imagem que a gente precisa ver aqui quando a gente renderiza no V-Ray. E na Frame Buffer nós temos diversas ferramentas que nós podemos utilizar para poder ajustar essa imagem para ter uma pré-visualização mais interessante. Lembre-se que depois de você visualizar essa imagem, você precisa salvá-la, já que essa imagem que você tem no V-Ray ela não pode ser utilizada para outros fins, a não ser que você salve a imagem em um determinado formato. A imagem ela é salva no formato padrão do V-Ray, chamado VR Image, que é uma imagem comprimida utilizando os canais RGB mais o Alpha. O Alpha é um canal adicional criado na imagem RGB. Assim você consegue ter, em áreas que não tem nenhum objeto, nenhuma imagem dentro da cena, um recorte para você poder compor a imagem ou até mesmo para você poder recortar determinados elementos na sua cena. Se você não tiver nenhum plano de fundo aqui dentro do SketchUp, como é o nosso caso, que a imagem é completamente vazia na parte exterior, consequentemente, essas áreas na janela elas têm que ser completamente transparentes. Assim eu poderia utilizar uma outra imagem de fundo durante a pós-produção. Então, selecionando o canal Alpha, o que nós vamos ter na nossa visualização é exatamente esse recorte. Observe que o canal Alpha ele só vai aparecer realmente se você não tiver nada na parte exterior. Mas se você utilizar qualquer tipo de imagem de fundo, mesmo que seja uma imagem HDR, a gente vai aprender mais sobre HDR nas próximas aulas. Então é importante que você entenda que o canal Alpha só vai aparecer dessa maneira se você não tiver nada como imagem de fundo. Mas nós também podemos criar efeitos de canal Alpha através de algumas propriedades do próprio material. E a gente vai aprender isso quando formos criar materiais com refração. Observe que essas barras de ferramentas na Frame Buffer são divididas na parte superior e inferior também. Na parte superior posso selecionar o canal RGB com todas as cores ou posso selecionar também um canal monocromático. Selecionando o canal monocromático, eu vou ter a minha imagem completamente em escala de cinza, o que pode ajudar também na pré-visualização de áreas com mais contraste ou até mesmo materiais configurados. Você pode selecionar individualmente o canal Alpha ou até mesmo desabilitar o modo monocromático para habilitar novamente o modo de cores em RGB. Esse modo de cores RGB vai funcionar para todos os canais que você definir nessa propriedade. Nós podemos adicionar diversos canais que são chamados de Render Elements dentro do V-Ray para poder compor essa cena de forma separada. Perceba que o modo RGB ele vai criar uma imagem única com todas as propriedades. É por isso que eu falei que é uma imagem comprimida. Como exemplo, eu vou adicionar dois novos canais para a gente entender como é que funciona aqui a Frame Buffer. Vamos selecionar no Asset Editor
a opção Criar Canais, clicando com o botão direito do mouse. Em seguida, eu vou selecionar simplesmente o canal Diffuse, que vai ser apenas as cores dos materiais. E em seguida, também vou selecionar o canal chamado Reflexo. Assim, eu vou ter separado esses dois canais. Vamos renderizar para a gente ver realmente como é que funciona. Vamos lá. Ok, após o render terminar, nós temos exatamente a mesma visualização da imagem anterior, porém agora quando selecionamos os canais, nós vamos perceber que temos também o canal Diffuse, que são as cores dos materiais. Olha só, aqui eu não tenho nenhuma propriedade de reflexo, nenhuma propriedade de refração, é apenas a cor que foi aplicada no SketchUp ou a textura. Observe que quando eu seleciono agora o canal de reflexo, eu terei apenas separado o reflexo desses objetos. Olha lá que legal! Assim você pode ter uma visualização diferente de cada uma das etapas do processo de render e você vai entender que o V-Ray cria realmente uma compressão de imagem utilizando uma camada RGB para poder ter uma imagem única. Mas você pode separar em diversos canais e depois compor essa imagem no Photoshop. Claro que existem vantagens e desvantagens de trabalhar dessa maneira. Trabalhando com a imagem em RGB, você já terá toda a imagem pronta de uma única vez, mas você pode utilizar esse mesmo recurso com canais adicionais para poder compor com mais efeitos. Por exemplo, eu poderia utilizar o canal de reflexo para reforçar essa área de reflexo do vidro do meu material, utilizando a composição no Photoshop. Mas como salvar essas imagens e utilizar ela na pós-produção? Vamos voltar à camada RGB. Em seguida, eu vou clicar neste ícone para poder salvar. Ao clicar no ícone, você vai ser direcionado para a sua pasta no computador. Você pode escolher qualquer lugar para salvar. Eu vou dar um nome para esse arquivo de sala. E uma das coisas mais importantes para você poder salvar qualquer imagem é escolher o formato de imagem que você vai trabalhar. Eu vou escolher o primeiro formato como JPEG. Em seguida, eu vou clicar em salvar a imagem. Mais uma vez, eu vou selecionar o ícone para salvar. Vamos dar o mesmo nome, sala, só que agora eu vou salvar essa imagem no formato PNG. Eu quero que você entenda que é muito importante saber qual é a forma que você vai salvar a imagem, porque dependendo do formato, você pode ter alguns elementos que vão ser excluídos, como por exemplo, essas áreas da janela. Agora eu vou abrir a imagem no Photoshop para a gente poder perceber a diferença entre salvamentos de imagem. Quando a gente salva a imagem em JPEG, você vai perceber que essa área, que deveria ser transparente, ela não vai aparecer recortada aqui no Photoshop, diferente da imagem em formato PNG. Olha só. Perceba que essa área que eu tenho aqui no Photoshop, ela está completamente vazia. Se eu adicionar qualquer camada nova, adicionando, por exemplo, uma cor, você vai perceber que ao preencher essa camada, ele terá essa imagem como imagem de fundo, diferente da imagem JPEG. E você vai perceber que quando salvamos a imagem com mais qualidade, também conseguimos ter um melhor resultado durante a etapa de pós-produção. Eu vou fechar essas duas imagens. Vamos voltar lá para o SketchUp e agora vamos conhecer outras opções de salvamento. Aqui eu salvei a imagem de forma individual. Se eu quiser selecionar qualquer outro canal de imagem, eu deveria salvar um por um. Já utilizando o modo de salvamento de imagem, quando você clica e segura esse ícone, você vai ter ainda a opção para salvar todas as imagens em canais separados. Eu vou colocar, por exemplo, sala 2, manter o formato PNG, clicar em salvar. E agora na nossa pasta, você vai perceber que não temos apenas o canal RGB. Nós também temos agora o canal Alpha, separado, já com o recorte da imagem. Nós temos o canal Diffuse. E também temos o canal de reflexo. Dessa maneira a gente pode salvar todos os canais de uma única vez. Outra forma de salvar essas opções de canais é utilizando o modo de salvamento em imagem única. Quando selecionamos esse formato de arquivo, nós podemos escolher entre o formato EXR ou o formato VRImage. Em seguida salvar. Perceba que aqui eu vou salvar em um único arquivo. Vamos voltar lá na nossa pasta. Porém, nós não conseguimos abrir essa imagem no Photoshop. A ideia de você salvar a imagem em VRImage é porque você vai ter a imagem completa, igual como ela saiu aqui no render, em formato 32 bits. Todas as vezes que você cria uma imagem dentro do V-Ray, ele salva essa imagem com a maior qualidade possível. Então você não tem nenhuma compressão de imagem.
Caso você queira salvar essa imagem para poder editar em outra ferramenta ou até mesmo para poder manter esse arquivo salvo com essas configurações, você pode abrir novamente o arquivo. Nós vamos usar uma opção da Frame Buffer para poder limpar toda a imagem, que é esse ícone aqui, olha. Vou clicar nele, ele vai excluir todas as opções. Veja que agora eu tenho ainda os canais aqui disponíveis, mas eu não tenho mais a imagem visível na minha tela. E para carregar essa imagem do VR Image, nós podemos selecionar simplesmente essa pasta chamada Load Image. Vamos clicar na pasta, em seguida selecionar o nosso arquivo e abrir novamente. Observe que agora eu tenho todo o arquivo com as mesmas camadas que a gente salvou antes, funcionando aqui perfeitamente. E nós podemos selecionar essa imagem e voltar a salvar em um formato de imagem disponível para que você possa utilizar em programas de edição. Mas caso você não queira salvar essa imagem para fazer a pós-produção ainda, você pode também utilizar a opção copiar imagem. Essa é uma opção bem interessante porque eu posso clicar simplesmente, ele vai copiar para a área de transferência do computador. Em seguida eu posso abrir o Photoshop e simplesmente digitar Ctrl V para colar. E você pode salvar essa imagem, por exemplo, para poder visualizar a composição da sua cena, ajustar alguma parte da composição. Essa é uma etapa importante do curso Mastering V-Ray for SketchUp, onde a gente aprende a fazer a composição da cena. Então você pode utilizar esse recurso para poder copiar e colar dentro do Photoshop ou qualquer outro editor de imagem para saber realmente se sua imagem está com uma boa composição ou até mesmo fazer outras pré-visualizações. Então vamos voltar para o SketchUp. Eu vou limpar novamente essa imagem. E agora nós vamos renderizar a cena mais uma vez para poder habilitar algumas opções da ferramenta. Vamos lá. Ok, a nossa imagem já está sendo preparada. Nós podemos selecionar aqui na Frame Buffer um ícone chamado Follow Mouse. Essa opção ela é bem interessante para você poder determinar áreas que você quer renderizar para visualizar antes do render finalizar. Então olha só que legal. Clicando nessa ferramenta, aonde eu posicionar o meu mouse, você vai perceber que ele começa a renderizar aquela parte do modelo. Olha só. Todas as vezes que eu posiciono o mouse em determinada parte, ele vai correr exatamente para aquele ponto. Essa é uma opção interessante porque você pode ver exatamente aquele tipo de material que você está criando, se ele está ficando da forma correta, ou determinada área do seu modelo que pode renderizar de uma forma mais rápida. A opção Follow Mouse ele vai funcionar sempre que ela estiver habilitado. Se eu desabilitar a função, ele vai utilizar o modo de varredura padrão do render e fazer todo esse processo. Uma outra opção interessante é a opção Region Render, que você pode utilizar para selecionar determinadas partes do seu modelo. Como por exemplo, selecionando essa área apenas, eu poderia modificar a cor do objeto e fazer um novo teste de material. Vou selecionar esse material plástico, vamos dar uma cor para ele diferente. E agora renderizar apenas esse modelo, olha só. Ok? Olha só, o nosso modelo renderizou apenas nessa área que eu selecionei. É importante que você entenda que o Region Render ele vai variar de acordo com os canais do V-Ray. Se você tiver adicionado um canal Denoiser dentro da sua cena, provavelmente ele vai apagar toda essa área, ele não vai somar essa pré-visualização, já que o Denoiser ele limpa todo o seu render. Mas é importante você saber esse tipo de limitação quando você utilizar a ferramenta Region Render. Desabilitando a ferramenta, eu vou poder renderizar toda a minha imagem. E caso aconteça algum problema, você também pode limpar a imagem novamente e renderizar para você poder ter o resultado completo. E outra opção disponível é a opção para linkar a nossa Frame Buffer ao PD Player, que é um pré-visualizador de sequência de imagens do próprio V-Ray. Nesse caso nós não temos nenhuma sequência de imagem aqui, nós não estamos criando uma animação e também não temos a ferramenta disponível para utilizar. E as ferramentas que encontramos na parte superior da Frame Buffer ainda são o próprio render e também a opção para parar o render durante o processo. Então voltando para a nossa cor original, eu vou colocar o valor aqui próximo ao preto. Em seguida eu vou renderizar novamente a nossa cena e utilizar a opção Stop para parar durante o processo. Você pode fazer isso quando você perceber que a sua imagem não está correta, que tem algum erro em algum material, ou até mesmo que a iluminação não está interessante, então você pode simplesmente parar o render durante o processo. Então ele vai começar a renderizar a nossa imagem,
Olha lá, ele começou a fazer o processo Light Cache, agora ele está fazendo o cálculo do Radiance Map, e se eu não quero dar continuidade ao render, simplesmente eu posso clicar em Stop. Eu vou deixar a minha imagem renderizar por completo para a gente entender as opções da barra de ferramenta inferior. Então vamos lá. Ok, com a nossa imagem pronta no V-Ray, a gente deve entender que existem alguns parâmetros que a gente pode ajustar para poder ter uma melhor visualização dessa cena. Lembre-se que a imagem dentro do V-Ray é sempre uma imagem linear. E para que eu tenha uma pré-visualização de como ela vai ficar na pós-produção, eu posso utilizar os recursos de correção de cores através do Show Correction Controls, que é essa opção logo aqui abaixo. Olha. Quando você clica nessa opção, ele vai exibir diversos parâmetros para você selecionar. Esses mesmos parâmetros estão disponíveis na barra inferior. Selecionando cada um desses ícones, ele vai habilitar uma das propriedades. Olha só, selecionando a opção White Balance, ele vai ligar lá a opção também. Eu posso selecionar o HSL, que é o Hue Saturation da imagem, olha só. Você também pode habilitar os parâmetros de correção de balanço de cores, a opção de Levels, curvas, a configuração de exposição. Então, selecionando cada um dos ícones aqui abaixo, eu vou habilitar uma dessas configurações que estão disponíveis logo aqui do lado, exceto essa configuração que mostra o espaço de cores em sRGB, que é a cor na tela. Quando você desabilita essa opção, você vai ver que a imagem ela vai ficar mais escura, porque o V-Ray já aplica automaticamente um recurso para poder compensar essa curva de visualização. Então, habilitando esse modo, eu vou ter a visualização da imagem em formato sRGB, ok? Você ainda pode habilitar a opção de LUT, que é uma opção que a gente usa para aplicar um filtro completo de pós-produção. Também podemos selecionar outras configurações de correção da imagem através de arquivos. Então é importante perceber que, embora a gente tenha vários ícones aqui embaixo, nem todos vão fazer funções diferentes do que a gente já pode ajustar simplesmente selecionando essa barra. E eu posso desabilitar ou habilitar essas configurações diretamente pelo painel de correção. Uma vez habilitada essa opção de correção, eu posso clicar nos ajustes, definindo a exposição da minha cena, configurando também o Highlight Burn para poder retirar as áreas mais estouradas da minha imagem. E eu posso utilizar ainda algumas ferramentas para poder identificar essas áreas que estão mais estouradas, ou seja, que o contraste está acima do que deveria ser no modo RGB. Selecionando a opção Force Color Clamp, ele vai habilitar exatamente essas áreas mais estouradas da minha cena. E eu ainda posso também selecionar a opção para mostrar informações do pixel. Clicando com o botão direito do mouse em partes diferentes da minha imagem, ele vai mostrar vários dados que eu posso utilizar para poder visualizar a minha cena e corrigir também determinadas opções, como por exemplo o material que está completamente preto. Então nós podemos selecionar essas cores e trabalhar na exposição também para definir a tonalidade correta do meu material, utilizando exposição, curvas e outros parâmetros também disponíveis. Com a opção Force Color Clamp, eu posso identificar as áreas que estão mais estouradas na minha cena e, ajustando a opção Highlight Burn e também a exposição, nós podemos retirar completamente esses efeitos. Olha só. Lembrando que a opção de exposição não é a única configuração que nós temos disponível para poder ajustar a pré-visualização da nossa cena. E esses parâmetros que nós temos aqui, eles nunca devem ser utilizados como pós-produção de imagem. Não é a ideia desse parâmetro, tá bom? Aqui é apenas para poder visualizar o que nós temos dentro do V-Ray, já que a imagem linear ela não é tão interessante para nossos olhos. Então, a gente tem a pré-visualização aqui e podemos utilizar os ajustes para poder ter uma qualidade visual melhor. E ainda na barra inferior da Frame Buffer, nós também podemos fazer alguns comparativos de imagem. Nós podemos utilizar o histórico para poder salvar a visualização da nossa imagem durante o processo de render. O histórico é uma ferramenta muito interessante para você fazer testes. Então, se você quer visualizar determinada área do seu modelo, ver o antes e depois de alguma configuração de iluminação, por exemplo, nós podemos utilizar essa ferramenta. Para salvar a imagem no histórico é bastante simples, basta você clicar no ícone Save, a gente já vai ter essa visualização da imagem. Vamos dizer que a gente quer deixar essa cena um pouco mais escura, então posso selecionar em Settings, Câmera e definir a exposição com um valor um pouco maior, vamos colocar o valor 12 e renderizar novamente para a gente ver o resultado e poder comparar. Vamos lá.
Ok, agora a gente tem uma imagem que está mais escura. Eu posso selecionar a exposição e aumentar a exposição dentro do próprio V-Ray Frame Buffer. Assim eu vou ter um comparativo diferente, a minha imagem já está bem mais equilibrada. Eu consigo inclusive ver a parte externa aqui do céu. Eu vou clicar em salvar mais uma vez no histórico. E agora a gente pode comparar essa primeira imagem com essa segunda imagem. Para poder carregar a imagem na visualização, você pode dar duplo clique, ele já vai carregar automaticamente a imagem. Ou ainda você pode selecionar a imagem na Frame Buffer e escolher o ícone Load para também carregar a imagem. Uma dica interessante sobre essas opções de pré-visualização é que você também pode clicar com o botão direito do mouse, editar os comentários e escrever, por exemplo, imagem com Exposure Value 12, clicar em salvar, podemos fechar essa visualização e assim definir qual o tipo de imagem que você está trabalhando. Então posso colocar aqui também Exposure Value com o valor 9, salvar e fechar. E está lá as informações escritas aqui também para cada uma das imagens que eu tenho. Você também pode selecionar essas imagens e usar um comparativo através dessas duas opções. Você tem uma opção para poder comparar de forma horizontal ou de forma vertical. O formato de comparação que você vai utilizar pode ser diferente de acordo com o tipo de material. Por exemplo, se eu quisesse ver como é que está esse piso aqui diferente do piso anterior, eu posso habilitar a opção de comparar de forma vertical, escolher uma imagem como A e a outra imagem como B e em seguida selecionar essa opção para poder visualizar o meu material ali no piso. Olha só. Da mesma maneira, eu posso escolher o modo de comparação horizontal e selecionar para poder ver a diferença entre a minha imagem inicial e a minha imagem com a exposição reduzida. Então é um comparativo bem interessante e você pode também ver diversos detalhes da imagem. Para desabilitar essa opção, basta desligar o comparativo. Você pode também retirar as imagens para que você possa utilizar outras imagens dentro do modelo. Ou ainda, quando você tem a imagem selecionada, você pode inverter essas imagens de acordo com o lado de visualização. Olha só, se você quiser a imagem pode ficar do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo da forma que você quer visualizar. Desabilitando essa opção, eu posso clicar em qualquer uma das imagens e também excluir. Eu vou desabilitar essa função. Vou jogar a minha imagem de volta lá para a tela, a imagem que está disponível aqui ainda. E o último ícone que temos disponível no histórico, ele vai permitir que a gente configure as opções do histórico e ainda podemos criar uma nova janela separada aqui da Frame Buffer. Quando você desabilita essa opção, você pode ter a janela de histórico separada, você pode colocá-la em outro local, até mesmo em outra tela, para que você possa fazer as configurações em tempo real também aqui, utilizando a Frame Buffer. Para voltar ao modo padrão, basta clicar novamente, Dock Story, ele vai voltar para o lugar. E caso as opções não estejam habilitadas no histórico, você pode clicar em configurações, escolher o local para poder salvar a sua imagem e logo abaixo você tem diversas configurações que você pode usar para poder configurar o histórico. Eu recomendo que você selecione uma pasta no seu computador única para você poder salvar todos os históricos, já que ele vai criar vários arquivos. E aos poucos você vai excluindo essas imagens à medida que você vai desenvolvendo o seu trabalho. Você pode definir um espaço máximo dentro do HD para salvar essas imagens de histórico. Como eu falei, é importante você ter essa opção para poder comparar diversas etapas do processo de render. Mas você também pode definir opções automáticas, como por exemplo escolher o local de salvamento de acordo com a pasta do projeto, ou seja, o mesmo local que você salvou o seu projeto. Você pode escolher também a opção autosave para ele salvar automaticamente após ele renderizar cada imagem, mesmo que você não renderize a imagem por completo. Você também pode salvar essa imagem já com as correções através dessas propriedades. Lembrando que a gente também pode salvar cada uma dessas opções individualmente através desse ícone, ou até mesmo escolhendo a opção Globals, ou até mesmo para poder usar caso ele não recarregue ao você abrir o arquivo do V-Ray. Você também pode deixar marcada para ele salvar apenas o render que for completo. E a opção Resize em Frame Buffer é porque ele vai modificar a janela da Frame Buffer de acordo com a imagem salva, porque você pode escolher diversos formatos de imagem também. Não necessariamente a imagem terá o mesmo formato. Clicando em OK, você salva todas as opções.
clicando em Clear, você limpa completamente as imagens que estão salvas no histórico. Eu vou clicar em Sim, ele vai excluir essa imagem e a gente pode começar todo o processo novamente para cada uma das cenas. Ok, ainda na Frame Buffer, nós temos uma opção para poder selecionar o modo estéreo quando você cria o efeito de imagem estéreo, né? Imagem com dois canais usadas para poder visualizar em 3D, para que você tenha o olho esquerdo e o olho direito. Então ele faz essa composição de imagem, e nós podemos também selecionar as opções de Lane Effects, que nas versões mais recentes do V-Ray ele modificou esse parâmetro. Agora você tem todo o efeito de Lane Effects em uma única configuração. Então olha só, agora o modo Bloom e Glare são habilitadas com a mesma opção, então posso clicar nesse ícone. Você vai perceber que ele vai criar um efeito automático aqui de iluminação e também já criar uma camada específica para esse efeito. Quando eu seleciono o modo RGB, eu não tenho nenhuma configuração, e quando eu seleciono o Effect Result, ele mostra para mim o efeito completo aqui da cena. E você pode controlar os efeitos de forma bastante intuitiva. Você tem diversos controles para poder selecionar dentro da ferramenta. Esse aqui é um parâmetro exclusivo da Frame Buffer, é um efeito que vai ser adicional à imagem. Lembrando que você também pode salvar separadamente esse canal para fazer a composição no Photoshop, e a gente vai aprender mais sobre efeitos nas próximas aulas também aqui no V-Ray Essential. E para terminar as configurações da Frame Buffer, nós podemos selecionar o modo Show Stamp Controls. Eu posso habilitar esse modo para imprimir uma estampa aqui dentro da minha imagem e selecionar alguns parâmetros, como por exemplo a versão do V-Ray que eu estou usando e também o tempo de render da minha imagem. Eu vou renderizar mais uma vez para a gente poder ver como é que ela funciona. Vamos lá. Ok, após o render terminar, ele exibe para a gente as informações aqui na barra e você pode escrever qualquer texto aqui embaixo para você poder aplicar na sua imagem também. E você ainda pode escolher o formato da fonte que você vai utilizar dentro dessa visualização. Vou colocar aqui um formato como exemplo e olha lá, e a visualização já aparece ali na nossa cena modificada. Então é isso aí. Nessa aula a gente abordou todas as opções da Frame Buffer e como utilizar durante essas etapas de produção da imagem dentro do V-Ray. Eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!